né? Olha, a impressora 3D revolucionou a maneira como são concebidos e fabricados objetos físicos, né? Distante das impressoras convencionais utilizadas em escritórios e residências. A impressão 3D materializa modelos digitais em 3 dimensões, tornando-se em uma peça fundamental em diversos setores. E eu fui conferir todo esse processo de pertinho, olha só. Quem nunca ouviu a sigla 3D? Para entender melhor sobre o assunto, aqui lá vai alguns exemplos. Antes, os desenhos animados eram assim. Burbank, altitude 5,10 metros. Com a chegada da tecnologia tridimensional, a computação gráfica deixou o desenho dessa forma. Oh, você está aí? Eu acho que não precisa disso. Tá legal, turma. Podem ir se divertir nadando. Já no cinema, o 3D aparece na maneira de como você assiste a um filme. Colocou aqueles óculos, o objeto parece que está bem perto de você. Pois é, e a sigla 3D significa tridimensional, que vem de dimensões geométricas. Essas máquinas, por exemplo, fabricam peças baseadas na altura, largura e profundidade. O Você em Dia esteve no Parque Tecnológico de Sergipe, o Sergipe Tech, que fica localizado em São Cristóvão, para conhecer mais sobre a impressão 3D. São objetos de vários tipos, utilizados para diversas finalidades. Uma tecnologia importante que tem produzido desde brinquedos a próteses médicas. Mas antes da gente conhecer melhor o processo de fabricação de peças em 3D, eu vou conversar aqui com o Vinícius, que projeta todas elas antes no computador, não é isso, Vinícius? Isso mesmo. Antes de realizar qualquer tipo de impressão na impressora, é necessário primeiro fazer a criação. Existe também formas de você adquirir esses objetos através de bibliotecas, ou seja, criadores de conteúdo vão e realizam um depósito online para que você possa baixar esses modelos e realizar a impressão na sua casa. E olha só como é bacana, né? Isso tudo aguça cada vez mais a criatividade e de uma maneira que hoje em dia pode ser fabricado qualquer peça. Qualquer peça, basicamente você consegue tirar qualquer ideia da sua cabeça e colocar em alinhação. Agora dentro daquelas dimensões geométricas. Isso, dentro das 3 dimensões geométricas, altura, largura e comprimento. Agora, para simplificar aqui, como é que funciona assim, o passo a passo dessa fabricação de peças em 3D? Bem, inicialmente você tem um modelo 3D, que é o modelo digital no computador. Ela é transmitida através da impressora para um software que a gente chama de fatiador. Esse fatiador vai transformar esse objeto em 3D numa linguagem que a impressora consegue entender, onde ela vai conseguir as coordenadas e realizar a deposição de material, que é a característica principal da impressão 3D, é a deposição camada por camada do material até formar o objeto. E aqui no Sergipe Tech, eles têm um trabalho muito bacana. Mais ou menos quantas peças vocês já fabricaram por aqui? Dá para chutar? Rapaz, para chutar ficaria muito complicado, mas muito superior a 1000, muito superior. E quais são os tipos? Bem, nós imprimimos desde objetos decorativos até mesmo projetos com empresas, por exemplo, que vêm até nós com demandas, fazemos a parte de prototipagem, a parte de desenho junto a elas, a fabricação e o teste em campo. Olha só que bacana. Agora eu tenho uma curiosidade também. Aqui no computador, se eu pedir para você, Vinícius, eu queria que você fabricasse um microfone de plástico, né, em 3D. Seria possível? Você desenvolveria o desenho lá? Seria possível. Bem, tem 2 formas geralmente de se criar um objeto com especificações. Primeiro, um objeto que você já tem, então por exemplo o microfone, eu posso tirar as medidas e realizar o desenho totalmente no computador, ou através da própria criatividade. Eu vou pensando como é que vou fazendo um rabisco no papel, até fazer o desenho 3D e posteriormente fazer a sua impressão. Olha, agora eu estou até curioso, já chegou algum pedido mais diferente, mais curioso que vocês já receberam aqui?
O pedido mais... A gente geralmente recebe diversos tipos de pedido, mas eu acredito que o pedido mais curioso tenha sido um cliente nosso, que ele é professor, estava fazendo mestrado em medicina, que ele pediu um modelo 3D para auxiliar a parte de lecionar de uma região chamada região inguinal, que tem um encontro de 4 músculos. Então, eu participei diretamente desse projeto na parte de desenvolvimento do modelo e eu tive que literalmente estudar medicina para conseguir fazer. Então foi uma experiência bem interessante e que no final a gente conseguiu não só fazer o modelo, mas também testar em sala de aula, que ele disse que foi um sucesso. Bom, e com um projeto como esse, em média, quanto tempo você passa aqui no computador projetando? Bem, isso vai depender do projeto. Pegando o exemplo do modelo que a gente fez para a parte de medicina, foi questão de semanas, porque a gente foi fazendo o modelo, falando com o cliente para fazer a avaliação, estudando a anatomia feito maluco, até conseguir chegar mais ou menos, acredito que foi uns 2 semanas, 15 dias no total. Olha só quanto tempo. Agora, eu tô curioso, Vinícius, de saber, depois de você desenvolver aqui no computador, como é que é lá dentro. Posso conhecer? Bora lá. E já estamos aqui, tá ouvindo esse barulhinho, pois é uma das impressoras que está aqui, nesse momento, confeccionando peças em 3D. Quais são os tipos de impressoras, Vinícius? Basicamente, aqui no laboratório temos 3 tipos. A impressora em pó, a impressora que trabalha com resina plástica e a impressora que trabalha com filamento plástico, que é essa que a gente está vendo aqui, realizando as impressões. E essa peça que ele está imprimindo aqui, você vê que ele percorre, como você mostrou lá no computador, né, aquela partinha amarela, ela vai justamente em cada parte preenchendo e colocando linha após linha, né? Isso, bem semelhante a uma impressora de papel, por assim dizer. A gente tem um arquivo, né, uma folha de papel com as palavras escritas e a impressora ela consegue identificar essas palavras e vai realizando impressão. Da mesma forma, a impressora 3D ela tem dentro da sua memória interna a questão da estrutura do objeto e ela vai realizando a deposição de material para formar o objeto no final. Qual esse objeto está sendo impresso nesse momento? Esse objeto que está sendo impresso é o Totoro, da animação dos estúdios Ghibli, que colocamos como parte do nosso mostruário aqui do laboratório. E colocou o projeto para ser impresso. Quanto tempo ele demora para ser totalmente confeccionado? Bem, isso vai depender do tamanho das configurações que colocamos lá naquele programa de computador. Nesse caso, o Totoro ele leva cerca de 3 horas, 4 horas para ser impresso. E olha, gente, é impressionante. Mostra aqui o filamento um momento. É esse material que ele vai... Como é que funciona a lógica dessa máquina? Basicamente, ele vai puxando esse filamento através da extrusora, que é um dos motores que fica atrás da sua estrutura. Ele vai puxando esse filamento até a extrusora que está em uma alta temperatura. Quando o filamento chega na extrusora em alta temperatura, ele faz o derretimento e a impressora vai fazendo a deposição desse material derretível. Como é um plástico, logo depois que ele fica na temperatura ambiente, ele volta para o seu estado sólido, ficando no formato do objeto. E olha só, a mágica se faz do computador, da ideia, até aqui a impressão em 3D. Agora, é interessante a gente falar sobre vários tipos de peças que são produzidas através dessas máquinas, mas tem algo muito bacana também, que são aquelas peças, por exemplo, próteses para pessoas com deficiência, não é isso? Isso. Hoje está sendo muito pesquisado a viabilidade de produzir as próteses e as órteses através da impressão 3D, justamente pelo fato de que cada um tem um corpo diferente. Então a questão de medidas para fazer de maneira repetida fica um pouco complicado, é desafiador. E a impressão 3D ela pode vir como uma solucionadora disso, juntamente com tecnologias de escaneamento 3D, onde, por exemplo, eu posso escanear uma parte do membro do paciente que vai ser reposta, né, com uma órtese ou com uma prótese, e realizar a impressão sobre aquela medida em específico. Então, essa parte de escanear vocês fazem também aqui, e a partir desse momento o projeto é feito, depois é impresso. Exatamente, nós temos a tecnologia de scanner 3D aqui no Sergipe Parque Tecnológico, que a gente consegue realizar esse escaneamento tanto de partes de máquinas como também de estruturas anatômicas como o corpo. Bom, enquanto a matéria-prima, a gente falou sobre o filamento, que é feito de quê?
Bem, o filamento ele é um polímero, um plástico, um tipo de plástico, como as garrafas PET, por exemplo. Então, na verdade, tem uma ideia bacana também de sustentabilidade. Isso. Um dos grandes preceitos hoje é a questão da reciclagem. Então, existem diversos projetos que buscam fazer a reciclagem das garrafas PET para ser utilizada como material, como uma matéria-prima aqui da impressora 3D. Aproveitando, nós temos uma surpresa para vocês do Você em Dia. Querem lá dar uma conferida? Prepararam alguma peça, foi isso? Será? Vamos lá conferir, vamos lá. Olha só o Totoro que você viu ali sendo impresso na máquina, ele está aqui, prontíssimo e realmente é impressionante, né? Os detalhes que a máquina faz em 3D, impressionante, né? É bem impressionante. Eu trabalho há muito tempo com essa tecnologia, mas toda vez que eu vejo um objeto impresso eu fico impressionado. Eu quero saber da surpresa. Você disse que tinha uma surpresa pra gente, que surpresa é essa? Bem, hoje de manhã eu aproveitei que eu tinha um tempinho livre, fiz um design especialmente para a equipe do Você em Dia e realizei a impressão, que é esse chaveirinho aqui. Queria dar para você e para toda a sua equipe. Olha só, gente, que maravilha! Esse chaveiro com a logo do Você em Dia. Cara, impressionante, né? Porque você colocou todo o relevo, né? Nas dimensões aí corretas e realmente tá uma lindeza. Muito obrigado. Eu que agradeço.